Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o teu Santo Espírito esteja iluminando agora as nossas mentes e capacitando-nos para compreender a tua mensagem. Abre os nossos corações e perdoa e purifica-nos de todos os nossos pecados, para que a nossa mente possa se abrir integralmente à tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como é ser pai nos dias de hoje? Será que nós, que somos pais hoje, enfrentamos mais dificuldades que os nossos pais ou avós? Provavelmente seria injusto nós dizermos que nós, que vivemos nos dias de hoje, temos mais obstáculos, mais desafios, mais dificuldades daqueles enfrentados pelos nossos pais ou avós. Porque a nossa tendência é achar que hoje nós somos vítimas, hoje é muito mais difícil ser pai do que era na geração anterior ou nas gerações que nos antecederam. Às vezes a nossa tendência diante do mundo em que a gente vive é pensar assim: se meu pai, se o meu avô, se meu bisavô estivessem vivos hoje, eles veriam como é difícil ser pai nos dias de hoje. Mas isso é uma conclusão equivocada.
É injusto nós acharmos que hoje nós temos mais dificuldades que os nossos pais ou avós. Na verdade, em todas as épocas, sempre houve dificuldades para ser pai e para ser mãe também. É que hoje eu vou me concentrar nos pais, porque é dia dos pais. Mas os desafios é que são diferentes a cada geração. Os nossos pais, os nossos avós viveram outros tipos de dificuldade e nós, hoje, vivenciamos uma outra realidade que tem um outro contexto, com outros tipos de desafios que eram desconhecidos pelos nossos pais. Os nossos pais enfrentaram, muitas vezes, tempos difíceis, principalmente os pais que eram filhos de imigrantes, ou eles mesmos eram imigrantes. Chegaram aqui ao Brasil, e essa história, provavelmente todas as famílias já ouviram isso aqui, chegaram ao Brasil sem nada e tinham que trabalhar duro, tinham que batalhar para ganhar o pão e sustentar a sua família. Não foram tempos nada fáceis para os nossos pais. Muitos dos nossos pais que hoje ainda estão vivos e conseguiram ter um patrimônio considerável, muitos começaram do zero, começaram praticamente sem nada e com muito trabalho, suando mesmo a camisa, conseguiram montar um patrimônio para eles e para suas famílias, para seus filhos, e isso é louvável. E as famílias também de antigamente tinham uma outra constituição, tinham um outro esquema de funcionamento. As famílias tradicionais, nucleares, funcionavam de um jeito que muitas famílias de hoje não têm esse mesmo modelo. Então, o que caracterizava as famílias tradicionais, claro que hoje ainda nós temos famílias assim, era o modelo nuclear tradicional. O pai, responsável pelo sustento da família, responsável por prover todos os recursos, por prover todos os meios de sobrevivência. A mãe cuidava do lar. Quando a mãe trabalhava, era para complementar a renda, mas o papel do sustento era cobrado da figura masculina, da figura do pai. E hoje, claro, muitas famílias seguem ainda esse esquema, mas hoje nós temos famílias com uma constituição muito diferente. Nós temos famílias que são monoparentais. A mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. O pai, às vezes, é pai e mãe ao mesmo tempo. Nós temos famílias reconstituídas de outros casamentos. Então, filhos de casamentos diferentes, muitas vezes, convivem no mesmo ambiente e são criados juntos. Então, hoje, a nossa sociedade apresenta um perfil muito diferente daquele em que os nossos pais estavam acostumados, os nossos avós. E isso traz grandes desafios para nós que somos pais. Outra coisa que mudou é a questão da tecnologia. Hoje, o mundo profissional, principalmente, mas claro que não apenas o mundo profissional, é tecnológico. Hoje nós vivemos uma fase tecnológica da sociedade, o que não era uma realidade na época dos nossos pais e avós.
E essa tecnologia, principalmente WhatsApp, celular, e-mail, essa tecnologia, como tudo na vida, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Claro que isso trouxe mais conforto para muitas famílias. Acelerou o processo de troca de informações. Mas, por outro lado, as relações humanas se tornaram muito mais superficiais e frágeis. Hoje, a comunicação é completamente diferente de 30, 50, 100 anos atrás. Esse advento da tecnologia fez com que o trabalho invadisse o lar. Antigamente, os pais chegavam em casa às 18 horas, 19 horas, e chegavam em casa para repousar, para viver uma vida de família. Como é hoje? Talvez não seja a realidade de todos, mas é a realidade de muitas pessoas. Hoje, os pais chegam em casa, eles continuam trabalhando. Eles vão pegar as mensagens de WhatsApp, porque às vezes tem mensagens do patrão, do chefe, da empresa, e tem que dar conta de tudo isso. Isso acontece, inclusive, nos finais de semana. Hoje, a mente das pessoas está num ritmo muito mais acelerado. Nós estamos funcionando como se fôssemos um motor adaptado a 110 volts, mas estamos trabalhando num ritmo de 220. E isso faz com que muitas pessoas entrem em burnout. E muitos pais hoje estão vivendo o burnout, a exaustão física e mental por causa do tipo de sociedade em que nós estamos inseridos. E até crianças e adolescentes com sintomas graves de ansiedade e depressão, porque a mente deles também tem que funcionar num ritmo para o qual o cérebro humano não foi adaptado. Então, hoje nós, pais, temos desafios e provavelmente a maioria dos pais ainda não está preparada nem intelectualmente, nem emocionalmente para lidar com todos esses desafios que a sociedade contemporânea coloca diante de nós. E claro que não podemos ser reducionistas, mas muitas famílias se desintegram, muitas famílias rompem os seus laços de união, não só marido e mulher, mas também pais com seus filhos, porque não estão dando conta de viver numa sociedade tão maluca, tão doidona como é a nossa sociedade. Viva a tecnologia, conseguimos grandes coisas com a tecnologia, mas os efeitos colaterais são tão intensos que nós ainda estamos engatinhando no processo de aprender a sermos pais nessa nova realidade. E não só nós precisamos aprender a ser pais, mas os nossos filhos também estão sofrendo, estão tendo que aprender a ser filhos num modelo de sociedade totalmente diferente dos modelos que ocorreram ao longo da história. Mas apesar de todos esses problemas, de todos esses desafios, a palavra de Deus, que é atemporal,
serve para todos os tempos, todas as épocas, porque a palavra de Deus é imutável. Ela tem aplicações diferentes, mas ela é a mesma palavra. Ela nos traz uma mensagem da qual nós não podemos abrir mão. Ela nos mostra que, independentemente da sociedade em que vivemos, independentemente da cultura que nos rodeia, nós temos uma responsabilidade que é a de instruir os nossos filhos com os valores que irão formar a personalidade deles. Essa é uma tarefa que a Bíblia nos transmite e da qual nós não podemos abrir mão jamais. Nós somos responsáveis por transmitir aos nossos filhos, e não só aos nossos filhos, mas às gerações que estão vindo aí, os valores que irão formar a personalidade deles. E no livro de Provérbios, nós encontramos de uma forma condensada as principais instruções que um pai amoroso deve transmitir aos seus filhos, para que eles possam viver uma vida saudável e construtiva. Mas, pastor, por que só o pai amoroso e a mãe? Nos dias de hoje, mãe e pai compartilham praticamente as mesmas funções dentro do lar. Nos dias de hoje, pai e mãe não têm mais tarefas exclusivas de cada sexo. Ambos conversam entre si e definem quais são os papéis que cada um vai exercer no lar e assim dividem funções. Então, na verdade, tudo que a gente fala para o pai vale para a mãe também. É cada vez mais difícil para pessoas como nós, que somos pastores, trazer uma mensagem para o Dia das Mães e trazer uma mensagem para o Dia dos Pais. Hoje, eu acho que isso não faz mais muito sentido. Por quê? Porque os pais compartilham praticamente as mesmas funções. Mas, de qualquer modo, vamos pensar numa maneira mais nuclear, tradicional, mas lembrando que tudo isso que a Bíblia diz em relação ao pai serve também para a mãe. E primeiro grande princípio que a palavra de Deus nos ensina, nesse processo educacional que nós temos a responsabilidade de realizar em nossos lares, é a importância da sabedoria. O nosso mundo hoje é muito preocupado com conhecimento. Semana passada eu assisti a um programa na casa do meu sogro. Eu estava subindo para a minha casa, porque a gente mora no mesmo prédio. Aí o meu sogro falou, o Jorge falou, Roy, não sobe não. Assiste esse programa, você vai ficar impressionado. Eu assisti. Eram crianças, alguns talvez já adolescentes, que faziam contas complexas de matemática, com certeza muito mais rápido do que eu se estivesse com a calculadora. Se eu tivesse com a calculadora na frente da televisão, só para digitar, eu ia levar mais tempo para responder que aqueles jovens na televisão. Eles faziam equações, contas complexas em segundos. O programa, o apresentador colocava uma bandeira de países que eu nunca tinha ouvido falar. Eles respondiam na hora qual era
o país representado por aquela bandeira. Tinha uma coisa que eu até agora não consigo acreditar. Eu só acredito porque eu vi. No programa, eles colocavam o desenho do limite, das fronteiras de um país, que para mim eram rabiscos. Ele começava a desenhar, o programa começava a desenhar os jovens, essas crianças, falavam qual era o país que estava sendo representado. Uma coisa impressionante. E esse conhecimento, claro, é maravilhoso. Mas o problema hoje da nossa sociedade não é mais falta de conhecimento. Talvez nós tenhamos já conhecimento em excesso. A gente nem sabe mais o que fazer com tanto conhecimento. O problema hoje da nossa sociedade não é conhecimento, é sabedoria. E a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, mostra como a cultura judaica, e hoje nós podemos dizer cultura judaico-cristã, pensa diferente da cultura grega e das culturas de outros povos. Porque para o grego da época, e a gente pode dizer para o mundo ocidentalizado de hoje, o importante é conhecimento técnico, é conhecimento teórico, é a apreensão de novos fatos, o aprendizado de novas informações. Hoje, o que as escolas fazem, na maioria, é enfiar goela abaixo um monte de informações. Eu me lembro quando a minha filha estava no fundamental, e eu pegava os livros dela, às vezes ela queria discutir coisas comigo, tinha até coisas teológicas que eu só fui aprender no Instituto Bíblico. Ela estava aprendendo com 13 anos e eu não fiquei nada feliz. Eu não fiquei nada feliz porque, para aprender essas questões, precisa ter maturidade para você digerir essas informações. Não é só decorar, você precisa entender aquilo, precisa digerir aquilo. Hoje, a nossa sociedade está farta de tanto conhecimento, muitas vezes inútil. Só que, como diz o apóstolo Paulo, e hoje a gente pode dizer a mesma coisa, muito desse conhecimento não traz sabedoria de vida, não edifica, não ajuda o ser humano a se comportar de uma maneira melhor. Então, a gente vive numa época em que as pessoas estão falando sobre física quântica, enquanto tem gente que ainda está passando fome, enquanto tem gente doente e que não consegue um único medicamento porque não tem no sistema de saúde, enquanto tem gente lá na Rússia, na Ucrânia, uns matando os outros e não tem previsão de quando isso vai acabar. É falta de conhecimento? Não, é falta de sabedoria. Nós temos hoje 120 mil armênios praticamente vítimas de um novo genocídio, porque um outro país resolveu que eles têm que ser exterminados. É falta de conhecimento? Não, é falta de sabedoria. Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? O conhecimento tem a ver com novas informações. A sabedoria tem a ver com como eu posso viver de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada. E o que o livro de Provérbios diz é exatamente isso. Que nós, pais, e não só os pais, mas os filhos, todo ser humano, tem que desejar a sabedoria como o bem mais precioso da vida.
O que adianta eu ter conhecimento se as minhas relações são insatisfatórias? O que adianta eu ser um PhD em um monte de coisa se eu não consigo fazer com que a minha esposa tenha satisfação comigo? Que adianta eu ter um monte de conhecimento se os meus filhos não querem olhar para a minha cara, porque não têm prazer em estar comigo? Não adianta nada. O que adianta eu ter conhecimento se eu sou uma pessoa violenta, se eu sou uma pessoa rude, se eu sou uma pessoa mal educada? Se diante de situações concretas da vida, eu não sei tomar a melhor decisão, eu faço bobagens, eu desperdiço o meu dinheiro, mas a minha parede está cheia de diplomas. Que adianta isso? Por isso que na cultura judaica, a sabedoria sempre foi muito mais valorizada do que o conhecimento técnico, teórico. O ser humano chegou na Lua. Parabéns. Tomara que chegue em Marte, que vá até Júpiter. Isso não é o problema. Tudo bem, quanto mais conhecimento, melhor. Mas e daí? As famílias estão vivendo melhor porque o ser humano foi para a Lua? As relações conjugais se tornaram mais satisfatórias, mais harmoniosas, porque hoje tem computador quântico. Tem um texto do Augusto Cury, num dos livros dele, que eu acho fantástico que ele escreveu. O Augusto Cury diz assim, que hoje, um aluno de física do primeiro ano da universidade sabe muito mais, tem muito mais conhecimento do que Jesus Cristo tinha quando veio aqui na Terra. Um aluno hoje do curso de psicologia, provavelmente, tem muito mais conhecimento de como funciona a mente humana no sentido científico do que o próprio Jesus, ou do que Sócrates, do que Platão. Mas o Augusto Cury diz o seguinte: quem é que tem mais sabedoria? É claro que é Jesus. Por quê? Porque sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Eu, como pai, eu sempre procurei incentivar os meus filhos a estudarem. Eu acho que o maior bem que um pai e uma mãe podem transmitir aos seus filhos é o gosto pela leitura, é o amor por estudar e por aprender. Mas, mais importante do que isso, como pai, como mãe, e vocês com certeza também fizeram o mesmo, eu sempre procurei mostrar que o importante é viver com sabedoria. E a Bíblia, lá no livro de Tiago, diz que sabedoria é saber viver como uma pessoa tolerante, paciente. Outro dia eu peguei o André e a Gabriela, eu falei, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Qual é a virtude mais importante de todas? Eles ficaram olhando para mim, provavelmente acharam que eu ia falar que é o amor. Eu falei, é a paciência. A própria Bíblia diz isso. Porque sem paciência não tem perdão. Como é que você vai perdoar o seu cônjuge, os seus filhos, o seu colega de trabalho, se você não for uma pessoa tolerante, se você é uma pessoa dura, rígida, inflexível, nada maleável? Isso significa pouco sábia,
Quem é que vai aguentar viver com uma pessoa assim? É muito chato, é doentio, é tóxico. Então a Bíblia diz lá em Tiago que ser sábio é saber viver tolerando os outros, tendo paciência, sabendo perdoar a si mesmo, sabendo perdoar o próximo, entendendo que nós estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, temos diferentes dons, mas isso não significa que um seja mais importante do que o outro. A minha importância como pregador, como pastor, é a mesma importância do seu Antônio e da esposa que limpam a igreja, porque eu não vou poder pregar se a igreja estiver suja. Então nós todos temos a mesma importância, a mesma dignidade, embora tenhamos talentos, dons diferentes, mas somos todos iguais. Isso é o que a Bíblia chama de sabedoria. Sabedoria é você tratar bem a sua esposa, é tratar bem o seu marido, é tratar bem o seu colega de trabalho, é não humilhar ninguém, não usar palavras grosseiras. Isso é ser sábio. A segunda questão, o segundo princípio importante que a Bíblia nos ensina é saber transmitir para os nossos filhos a importância de Deus. E aqui Salomão, falando para o seu filho, diz o seguinte: olha, aprende uma coisa, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu me lembro quando eu estudava no colégio presbiteriano, nós tínhamos um curso, uma matéria que era Provérbios. E a gente tinha que sublinhar as partes mais importantes do livro de Provérbios. Isso foi de uma bênção para mim, me protegeu de muitos perigos ao longo da vida. E esse versículo é central. O temor do Senhor é o princípio do saber. Aqui no hebraico, temor não é medo, não é ter medo de Deus. Não faz sentido ter medo de Deus. Temor é aquela reverência, aquele respeito máximo que você tem por uma pessoa a quem você considera a mais importante da sua vida. Temer a Deus, aqui na cultura bíblica, significa você ter uma reverência tão profunda por Deus que você vai fazer de tudo na vida para agradar a Deus. Você não vai roubar, porque se roubar você vai ser preso. Você não vai roubar porque você sabe que o seu Deus é um Deus de amor. E se você roubar, você vai prejudicar a outra pessoa. E Deus, evidentemente, não tem prazer nesse tipo de atitude. Então, temer a Deus significa buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é algo que eu, como pai, eu tenho certeza que vocês também, transmitimos aos nossos filhos todos os dias. Olha, a coisa mais importante da vida, mais importante que o trabalho, mais importante que a família, é saber colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não busca as coisas secundárias em primeiro lugar, porque aí você não vai ter nada. E se tiver dinheiro, esse dinheiro não vai ser uma bênção na sua vida, só vai trazer dor de cabeça e problema. Mas quando você busca Deus em primeiro lugar, a vida flui com problemas, claro, mas de uma forma muito mais tranquila. Quando Deus está presente nas nossas vidas, até a nossa saúde
funciona melhor, porque existe equilíbrio entre o nosso espírito, aquela nossa dimensão que entra em contato com Deus, com a mente humana que lida com as questões da vida e com o nosso próprio corpo. Quando Deus está presente nas nossas vidas, nós somos abençoados. Um dos salmos diz assim: enquanto o ímpio precisa labutar, acordar de madrugada e fazer muito esforço para conseguir alguma coisa, Deus dá a bênção enquanto o seu filho ainda dorme. A Bíblia não está dizendo para nós sermos preguiçosos, mas ela está usando esse tipo de linguagem para nos mostrar que sem Deus nós não somos absolutamente nada. E se Deus não estiver presente nas nossas famílias, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso lazer, a nossa vida vai ter uma qualidade muito inferior. E Jesus disse aos seus discípulos que ele veio para nos dar vida. E vida, vocês se lembram? Vida o quê? Em abundância. A vida que Deus sonha para você e para mim, e que nós sonhamos para os nossos filhos, é a vida que na língua grega é colocada como a vida zoe, a vida de Deus. É uma vida plena. Não é a vida bios, da onde vem o termo biologia, a vida humana, natural, biológica. Essa todo mundo tem. Mas a vida que Deus sonha para você e para os nossos filhos é a vida zoe, a vida plena, a vida abundante. E eu, como pai, quero que os meus filhos tenham essa vida abundante. Mas para isso, Deus sempre em primeiro lugar. E por fim, um princípio fundamental que nós devemos transmitir aos nossos filhos é a importância do comportamento correto, a importância de uma vida correta. Por vida correta, nós queremos dizer uma vida honesta, uma vida pautada na ética, pautada em valores, pautada em justiça. E o nosso exemplo de vida influencia muito a vida que os nossos filhos vão viver. Existe um texto judaico que diz assim: as palavras da criança na rua são as do pai e da mãe. Às vezes não adianta só falar bastante. Muito mais importante do que dar discursos e fazer ladainhas é o nosso exemplo de vida. Porque os nossos filhos vão seguir muito mais o nosso exemplo de vida do que os nossos discursos, aquele monte de palavras que às vezes não terminam. O filho olha para a maneira como você, como pai, como mãe, se comporta. E é esse modelo de comportamento que vai influenciar toda a história de vida dele. O filósofo grego Tales de Mileto dizia assim: espera de teu filho o mesmo que fizeste a teu pai. É exatamente isso. O nosso modelo de comportamento é provavelmente a fonte mais importante de transmissão de valores para os nossos filhos. E somos nós, como pais, que vamos construir a primeira imagem de Deus para os nossos filhos. A primeira imagem que os nossos filhos vão ter de Deus é a imagem que eles têm de você como pai e mãe. Olha a importância. Se nós somos grotescos, duros,
desagradáveis. Os nossos filhos, quando começarem a pensar em Deus, vão pensar em Deus como um ser desagradável, um ser grotesco, um ser nada simpático. Mas se nós somos pessoas amorosas, bondosas, agradáveis com os nossos filhos, esse é o modelo que eles vão ter de Deus. Vai ser muito mais fácil para eles seguir a Deus. E eu termino essa mensagem com uma história que o Augusto Cury escreve em um dos seus livros, quando ele fala sobre um personagem que encontra um homem com o seu filho. E esse homem vivia reclamando da vida, do trabalho, de um monte de coisa. Então o texto diz assim, sobre esse personagem: toda vez que encontrava um pai reclamando da vida, do salário, da empresa, ele olhava para o filho que estava ao seu lado e o chocava. Quanto vale teu filho? Espantado, o pai dizia: não tem preço. Então, tu és o mais rico dos homens. Parabéns a você que é pai, a você também que é mãe. Você é o mais rico dos homens. Que Deus nos abençoe.